Para quem está chegando na Getúlio Vargas, algum professor na sala agora, meu nome é Nilda, eu sou a formadora, né, do Aprimora. Nesses encontros que a gente vai ter, são 3 encontros, como eu disse, um hoje, outro dia 8/3 e outro dia 15/3. Então, é um encontro com 3 módulos. Hoje a gente vai fazer um encontro mais de falar um pouco sobre o que é o Aprimora, então os conceitos, navegar um pouquinho na plataforma do aluno, para a gente entender como é que esse conteúdo chega até esse aluno, certo? Então, hoje vai ser aquele primeiro encontro, né? Eu quero aqui deixar boas impressões para vocês retornarem e fazerem com mais gosto e com dúvidas. Adoro que vocês tenham dúvidas e que elas sejam discutidas aqui e agora. Eu acho que esse é o momento, não tem problema, pode me interromper. Eu sempre paro um pouquinho, dou uma olhadinha lá no chat, certo? Mas eu acho que as dúvidas precisam ser sanadas agora, porque num segundo encontro a gente já vai trazer outras dúvidas, que é quando vocês vão estar lá, né? É, navegando já no Aprimora e tudo mais, certo? Eu fiz uma pequena apresentação aqui. Ó, já tem aqui, Fernanda. É, boa noite. Pronto, Escola Municipal Noel de Carvalho. Oi, Fernanda. Então, é outro grupo aí também, né? Tem um colégio municipal Getúlio Vargas. Pelo que eu conversei aqui no início com alguns professores, professora, vocês então trabalham tanto com matemática quanto com português. Acredito que tanto tem turmas do Fundamental 1 quanto o 2, correto, gente? Ou vocês da EJA só trabalham com o Fundamental 2? Por favor, se tiver algum professor do Fundamental 1, né, ou que queira falar alguma coisa relativa a isso, que eu gosto de traçar o perfil, né, para na hora que eu for trabalhar com vocês, eu direcionar, né, mais as questões que eu vou fazer demonstrações aqui para o perfil dos professores, ok? Em alguns momentos eu vou pedir licença, desativar minha câmera, porque minha internet às vezes oscila um pouquinho. E aí, quando eu entro na internet, que eu faço a demonstração da plataforma, às vezes ela oscila, tá, gente? Mas eu vou estar aqui, vocês vão ouvir minha voz, ok? Se tiver alguma coisa no chat, como quando eu vou estar, como eu vou estar fazendo a apresentação e que vocês achem necessário falar naquele momento, pode me interromper, porque eu tento fazer a leitura do chat, mas às vezes é algo que precisa ser respondido naquele momento, certo? Então, é isso. Vamos iniciar. Como eu disse, fazer uma apresentação aqui, utilizando, né, alguns conceitos, a gente entender um pouquinho melhor essa questão. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Oi? Sim, sim. Ótimo, Sim, pronto. Beleza. Obrigada, gente. Então, esse aqui é o layout do Aprimora, esse primeiro contato, né? Aqui, essa plataforma que a gente vai começar a conhecer melhor hoje. Eu já me apresentei, já conheci alguns professores, já tentei tratar um pouquinho sobre o perfil, né, desses professores. Como eu disse, estava conversando com a Alessandra, né, que é também meu colega lá da Positivo, que eu fiquei muito feliz, porque meu primeiro contato com educação em sala de aula, enquanto professora, foi com turmas da EJA. Eu trabalhei durante um bom tempo com alunos da noite, e são alunos bem especiais no sentido de que a gente sabe que a maioria deles são alunos trabalhadores, né? São alunos que fazem um esforço para estar em sala de aula e que os professores também são bem especiais porque entende dessas demandas, né, dessas especificidades desses alunos da EJA. Então, eu gostava muito, foi um contato muito bom e me trouxe uma bagagem para a sala de aula de entendimento que aí depois trabalhando com adolescentes, formando professores, né, para mim foi bem importante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Aprimora,
falar. Esse aqui é um roteirinho básico, óbvio que a gente não precisa seguir esse roteiro 100%, né? Mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente vai trabalhar hoje nesse primeiro módulo. Características e benefícios do Aprimora, os pilares do Aprimora. Vocês vão tirando dúvidas durante o processo, eu gosto muito disso, né? Que essas dúvidas sejam tiradas durante o processo. Se alguém quiser, coloca no chat, não quiser abrir o áudio, beleza, eu às vezes abro, dou uma olhada, ou então no final a gente vai sanando. A gente vai fazer alguns acessos, né? Vamos navegar hoje na plataforma do aluno. Primeiro a gente vai conhecer a plataforma do aluno. No segundo encontro, vocês vão conhecer a Central Aprimora, que é a plataforma do professor. No fechamento, fazer uma pequena revisão do que vimos. E se tiver mais dúvidas, vamos a mais dúvidas. Bom, alguns combinados aqui que eu acho interessante, local adequado, material para registro, isso tudo fica a critério de vocês. Tentar ser pontual, eu sei que para a noite é um pouquinho mais difícil, mas a gente sempre tenta, né? Disponibilizar uma atenção para essas 2 horas, esses encontros de 2 horas que vamos ter, apresentar as dúvidas, interagir, por favor. Eu estou aqui na tela de um computador, estou sentindo falta da sala de aula, do contato com alunos, né? Então eu gosto, né? Eu faço formação, mas eu gosto dessa coisa de saber que tem gente falando, tem gente curiosa aí do outro lado, que é isso que estimula a gente enquanto professor. Né? A gente está aqui para aprender juntos, isso vocês vão perceber, tanto de vocês com os alunos de vocês, como entre colegas, enfim. Desativar o som, perfeito, essa turma aqui, ó, tranquila em relação a isso. Bom, como é que essa plataforma que a gente chama plataforma adaptativa pode apoiar vocês, professores, e também os alunos, né, durante esse processo de aprendizagem? Primeiro, a gente vai entender que o que a gente vai fazer hoje aqui é uma atividade de metacognição, né? A gente vai aprender como se aprende na plataforma. Então, hoje, a nossa função aqui é aprender como é que a gente aprende na plataforma, né? Como é que nossos alunos vão aprender nessa plataforma. E pode apoiá-los em suas atividades pedagógicas. Então, é uma ferramenta a mais que o professor tem, certo? Para desenvolver um bom trabalho. No acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos, vocês vão ver, quando a gente estiver no módulo, né, de elaboração, de agendamento de atividades, provas, enfim, vocês vão ver que vocês podem fazer o acompanhamento desses alunos com a atividade de alfabetização. O Aprimora, ele tem, né, esse ecossistema que é chamado ecossistema adaptativo. Primeiro que a gente, quando fala de ecossistema, a gente está falando de um ambiente, né? Esse ambiente aqui, ele pode ser acessado da escola, da casa do aluno, onde estiver, tendo acesso à internet, e esse acesso, ele tanto pode se dar através do computador, através de um tablet ou no celular. Tanto faz se ele é iOS ou se ele, né, é um celular Android. Então, a gente tem essa questão de poder acessar também, o aluno também tem essa facilidade, os professores, hoje mesmo à tarde, eu estava fazendo a formação já do segundo módulo, e uma das professoras, ela estava me acompanhando pelo computador e utilizando, né, fazendo junto comigo pelo celular. Então, é adaptativo por quê? Porque a gente vai entender que dentro dessa plataforma a gente vai poder fazer atividades para grupos específicos de aluno, para um aluno em especial, digamos assim, um aluno que tem uma dificuldade maior, a gente pode fazer uma atividade voltada só para esse aluno, ou aquele aluno, né, que já tem um nível de aprendizagem um pouco mais avançado, a gente também pode fazer atividades voltadas para eles, né? Isso acaba servindo para apoiar os professores, engajar estudantes e favorecer a aprendizagem. Eu sei que vocês da EJA estão lidando com adultos e a gente tem adultos tanto que são nativos digitais, né, nesse grupo aí, acredito eu, que já tem os jovens um pouco, né, os adolescentes um pouco mais velhos, digamos assim, né, como a gente vai ter também aqueles que a gente fala que são pessoas que não nasceram, não são nativos digitais, a gente nasceu, né, pegou aí, né, o bonde andando, digamos assim. Então, a gente vai perceber que mesmo aqueles que não são nativos digitais
sejam professores, sejam alunos, vai perceber que tem uma facilidade de aprendizagem dentro do Aprimora. Ele é muito autoexplicativo. O que eu falo assim em relação ao Aprimora durante a formação é que ele tem detalhes, que quando o professor conhece esses detalhes, quando ele vai começando a utilizar a plataforma, ele vai descobrindo, né, que é bem tranquilo, mas ele tem alguns detalhes, e por isso que é tão importante esse momento aqui de formação. A plataforma, como eu já falei, é adaptativa, ela também tem uma outra característica, ela é gamificada. Então, quando eu falo gamificada, a gente está falando de atividades em que o aluno faz dentro da plataforma, né? Essas atividades esse aluno recebe, né? Quando realiza essa atividade, quando ele completa, ele vai receber uma premiação, que é muito ligado. Quando eu falo gamificada, não quer dizer necessariamente que a gente está falando de jogos, né? Gamificada porque esse aluno ele recebe uma pontuação, seja através de pontos, recebendo estrelinhas, né? Isso depende muito se a gente está tratando de atividades do primeiro e segundo ano do Fundamental 1, a gente vai verificar que são atividades mais lúdicas, mais coloridas, e a partir do terceiro ano são atividades, né, onde exige, claro, né, um raciocínio melhor, e são atividades muito, um pouco mais complexas, claro, a depender, né, do nível e do ano. Então, é um perfil adequado, gente, para crianças, adolescentes e adultos, né, que estão sendo tanto alfabetizados como em desenvolvimento. Tanto que o Aprimora ele vai atender do primeiro ao nono ano nas áreas de língua portuguesa e de matemática, certo? Resende, ele tem essa plataforma completa, o Aprimora completo. E ele está alinhado à BNCC e ao SAEB, né? Bem interessante falar, o professor está ciente disso. Quais são os benefícios dessa plataforma? Ajuda a desenvolver a autonomia do aluno, considera o erro, porque, vamos falar um pouquinho dessa questão da autonomia. Por que, né, a gente dá tanta importância desse desenvolvimento de autonomia do aluno? Por quê? A gente vai perceber uma proatividade, o aluno acessa a plataforma por conta própria, certo? Não precisa o professor falar assim, como ele tem o espaço do aluno, o professor falar, olha, vai ter atividade hoje. Não, ele vai encontrar atividades já prontas do Aprimora dentro no sistema, assim como o professor pode agendar atividades também. Então, quando eu estou falando dessa questão da autonomia, eu estou falando da construção também de um pensamento crítico, né? Já que ele considera o erro não, ele também tem uma outra qualidade que é considera o erro não como um problema, mas como uma oportunidade de recalcular a rota e avançar. Vocês vão perceber isso, né? Respeita os diferentes ritmos de aprendizagem, porque o aluno, à medida que ele vai fazendo as atividades, as questões, ele vai sendo direcionado, né? Ou para um reforço, quando ele não tem uma proficiência tão bacana, ou para um desenvolvimento melhor, quando ele já é um aluno bastante proficiente, certo? Outra coisa que a gente pode falar aqui, são características do Aprimora ao avaliar, certo? Existe uma diferença da avaliação da aprendizagem para a avaliação para a aprendizagem. A avaliação da aprendizagem, né, é aquela avaliação como etapa final. Já a avaliação para a aprendizagem, que é essa avaliação dentro do Aprimora, é uma avaliação como etapa inicial. O Aprimora, ele considera o processo de aprendizagem muito importante. Então, não enxerga, né, que o aluno, não, terminou ali, o assunto se encerrou. Não. É uma avaliação do passado, essa avaliação da aprendizagem já é uma avaliação do passado. Parece que o aluno fez, foi avaliado aqui, passou. Enquanto que aqui no Aprimora, a gente já tem uma avaliação para o futuro. Então, é uma preparação. É uma avaliação como resultado. Essa avaliação da aprendizagem ela é vista como resultado. Aqui dentro do Aprimora, vocês vão perceber que essa avaliação ela é vista como diagnóstico. Então, no momento que o aluno vai fazendo as atividades, a gente vai perceber ali durante, vai ficar mais, vai fazer mais sentido ainda quando eu estiver falando das trilhas interativas, certo? Então, essa avaliação aqui é uma avaliação
diagnóstico. A avaliação que a gente está ali da aprendizagem, quando a gente fala avaliação da aprendizagem, é uma avaliação estática, né? Ela não é aquela avaliação que se desenvolve mais, enquanto que essa avaliação feita no Aprimora é uma avaliação contínua, ela não acontece ali e se encerrou, não. Ela vai ter um desenvolvimento. E quais são esses pilares do Aprimora? Certo? Vou voltar aqui, perdão. Ensino personalizado faz parte dos pilares do Aprimora, como vocês vão ver quando a gente estiver fazendo especialmente atividades e tudo mais. Respeita o ritmo da aprendizagem, porque a gente sabe que isso é muito importante. Quem dera, né, tempos atrás, essa pedagogia, né, tempos atrás que eu falo, sei lá, 40 anos atrás, mais ou menos, essa questão de ritmo de aprendizagem já tivesse sido mais consciente entre a gente, né? Não, a gente não teria trazido tantos, digamos assim, percalços para quem não se adapta tanto à matemática, ou a português, ou à linguagem, ou às ciências, né? Vai construir a autonomia, porque o aluno ele vai por conta própria lá, né, acessar, e isso daí vai ser bom para ele, porque ele não vai estar numa situação ali onde ele está esperando o professor direcionar, necessariamente não precisa do professor. Gamificação que eu acabei de falar para vocês, né? Principalmente numa geração onde o dedinho parece que já sai pronto assim para acessar a tela. Isso eu falo especialmente, óbvio, né, para os alunos da gente, que crianças e adolescentes. E nós adultos também, viu? Porque essa transformação para a gente, ela também veio. Eu lembro quando eu adquiri o primeiro celular, assim, que não tinha nada dessa coisa de touch nem nada. Quem não se lembra dos tijolões aí, né? Então, até isso a gente tem se adaptado também. E aí eu queria chamar vocês, né, para refletir um pouco sobre essa questão do ensino personalizado. Vocês estão conseguindo visualizar uma charge aí? Oi? Sim. Sim, consegui. Ótimo. Então, vamos refletir um pouquinho através dessa charge, essa questão do ensino personalizado. Vamos refletir aí, ó. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, que é o que aqui? O que a charge está pedindo? Escalar aquela árvore. Primeiro, qual a reflexão que vocês fazem aí nessa charge? Vão falando aí para mim, por favor. Hein, gente? Vocês estão conseguindo enxergar o que tem dentro do balão? Ó, o elefante, o pinguim, o peixe, a foca não vão conseguir escalar. Por quê? Agora, Ó a pergunta. Imagina, o que esse elefante vai conseguir fazer com essa árvore? No máximo, derrubar. Vocês concordam? O pinguim, ele nem adaptado para esse tipo de ambiente está. O que mais? O que mais vocês observam aí? Me ajudem. Vamos refletir aí sobre essa questão de avaliação justa, para uma seleção justa. A gente tem um cachorro ali, né? Aquele primeiro ali, ó, de cima para baixo, é um cachorro. Esse cachorro consegue escalar essa árvore? Não. Cachorro não. Só o Pronto. macaco, o pássaro que vai voar. Mas olha a pegadinha. Escalar é o mesmo que voar? Não. Tá vendo? Então, de todos os animais, está muito claro aí pra gente que o único que vai conseguir escalar a árvore é o macaco. Então, a gente conclui o quê? Essa seleção, ela é o quê? Ela é justa, Ela não é gente? justa, né? Ela é injusta. Pronto. Se a gente for fazer, né, uma comparação aí dela com os nossos alunos, eu já queria ser logo a foca ali. Adoro água, friozinho às vezes, apesar de morar na Bahia.
Friozinho é bom. Que mais? O pinguim. Se a gente for fazer uma comparação, isso é muito o que acontece em nossa sala de aula, né? Se a gente fizer esse paralelo aí, é muito o que acontece na nossa sala de aula. Especialmente, imagina isso, alunos de EJA, que já têm uma bagagem de vida. Olha só que interessante, né? Então, quando o Aprimora, quando eu digo para vocês que o Aprimora é uma plataforma onde ela é personalizada, ela é adaptativa, é porque ela quer atender a todos os alunos. Óbvio que isso vai depender da dinâmica do professor, certo? Do planejamento de cada professor. Então, quando a gente relaciona a charge com a aprendizagem dos nossos alunos, foi concluído aqui, né? A gente refletiu aqui que não existe diante disso uma justiça, né? Muito bem, pessoal. Então, quando eu falo dessa personalização na Aprimora, eu vou mostrar isso aqui para vocês com as chamadas trilhas interativas, né? Essas trilhas aqui, gente, olha só que interessante. Elas são construídas à medida, né, que os alunos vão realizando as atividades na Aprimora. Isso aqui nada mais são do que questões. Os alunos vão lá, fazem as questões, e aí, a partir da feitura dessas questões, a gente vai perceber aqui, ó, fazer algumas leituras, né, dessas trilhas. Quando um aluno, ele é aquele aluno que a gente sonha, que a gente chama esse aluno de proficiente, certo? Então, é aquele aluno, ó, que ele acerta a maior parte das questões, desde o início. Essa bolinha verde com esse Vzinho aqui, é porque significa que esse aluno, ó, está acertando todas as questões. Só que aí, ele emperrou aqui, ele teve um probleminha aqui numa dessas questões aqui, ó. Esse X vermelho significa que ele fez a questão, não acertou. Quando o aluno ele não acerta, digamos assim, ele não encerra por aí. Não é game over, não. Apesar de ser uma plataforma gamificada, não é assim. Ele tem a chance, através de um vídeo, ó, essa bolinha vermelha com esse triângulo aqui indica que um vídeo foi ali passado, né? E esse aluno, ao ver esse vídeo, que tem relação com o conteúdo que ele errou, ele vai fazer, tem a chance de fazer duas atividades seguidas acertando, ele volta para a trilha. Então, a trilha aqui, ó, essa parte superior aqui, são as questões do sistema que foi elaborado. Quando ele ele desce da trilha, acertou duas seguidas, volta para a trilha. Olha só que interessante aqui. Esse aluno básico aqui, né, que está em amarelo, ele começa, acerta a primeira questão, na segunda ele erra, aí ele sai da trilha, vem para cá, ó, sai da trilha das questões principais, que são essas aqui superiores, aí ele assiste o vídeo, faz a primeira questão, não entendeu direitinho, ó, faz a primeira questão, erra, mas ele faz duas seguidas, acerta e volta para a trilha normal. Chegou mais adiante, ali na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oitava questão ele erra, assiste um vídeo, faz novamente duas questões seguidas, volta para a trilha. Todas as vezes que aparecer esse triângulo aqui, ele está indicando que tem vídeo dentro daquela questão. Certo, gente? Esse outro aluno aqui, ele já é um aluno iniciante. Então, ele começou já errando, ó. Então, ó, ele fez a primeira questão, errou, ele foi tentando, acertou duas seguidas, voltou para a trilha. Mas ele aqui, ó, o sistema já não aceita de tantos erros que ele teve. Porém, isso não significa que aquele aluno ali a gente desistiu dele. Não. A gente pode, ele vai receber indicativos de novas atividades, certo? Para ele trabalhar o que ele errou aqui. Então, ele de repente pode dar um passinho para trás para ele voltar para cá e aí sim realizar a atividade completa.
É necessário que o aluno, gente, para aparecer essa trilha aqui, ele conclua o módulo. Vocês vão entender melhor, vai fazer mais sentido quando eu estiver falando de módulo, né? Ele responder todas as questões para aparecer essa trilha aqui, certo? O sistema, ele corrige o que o aluno faz, então não é você, professor, olha que interessante. Então, é o próprio sistema que corrige o que o aluno faz. Ele também sugere módulos de recuperação e avanço. Então, esse aluno aqui, iniciante, com certeza, ele iria receber módulos de recuperação, enquanto esse aluno aqui, ó, proficiente, pode receber módulos, né, de avanço. Ao realizar uma atividade, o aluno, até o final, ele vai caracterizar, né? Vai estar sempre aqui essas cores, se ele é proficiente, básico, iniciante, verdinho proficiente, básico amarelo, iniciante laranja, e a gente ainda tem uma outra cor, viu? Que não aparece aqui, esse é mais raro, que é o roxinho, que é o aluno avançado. Né? Esse aluno proficiente é um aluno que vai bem, né? A gente não tem muitas preocupações ali, não. A trilha serve para isso, gente, para a gente direcionar, né, questões, avaliações, atividades para esse aluno que está se desenvolvendo menos, por exemplo. Que é para a gente fazer a leitura dessa aqui, certo? Essas questões principais, como eu falei para vocês, em V, as questões de tratamento de erro são essas aqui, ó, o xizinho desceu, aí vem para as questões de tratamento de erro e o aluno vai adiante, certo? Um aluno iniciante, gente, ele vai receber um módulo de reforço, após finalizar esse módulo, quando ele não consegue, como foi o que aconteceu com esse daqui, é interrompido e ele vai fazer um módulo de reforço. Certo? Outra leitura que a gente pode fazer aqui dentro dessas trilhas interativas é a seguinte. Ó, dentro da trilha aparece a nota daquele aluno, a data que aquela atividade foi feita com o horário e o tempo de execução. Esse aluno aqui que foi proficiente, ele levou 2 minutos para fazer as atividades daquele módulo. Enquanto que esse aqui já vai levar um tempinho mais, ó, 9 minutos. E esse aqui, 1 minuto, pode ser até que ele tenha chutado as questões. Isso aqui tudo a gente pode fazer uma leitura em relação a isso. Uma coisa que eu queria destacar é que, à medida que as questões elas vão sendo feitas, elas vão aumentando o nível de complexidade, certo? Então, muitas vezes a gente vai perceber que esse aluno é proficiente, ele está aqui respondendo tudo certinho, esbarra aqui em algum momento, é porque o nível de complexidade das questões vão aumentando. Gente, alguma dúvida até o momento? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Eu estou muito rápida? Me fala aí um pouquinho. Oi. Vou parar aqui. Está Tá tranquilo. tranquilo. Eu tenho uma dúvida aqui que eu não achei ainda aqui na minha plataforma. Esse local aí onde você Da entrou. trilha? Isso. Eu estou falando com a professora, teu nome? Elaine. Ô, Elaine. Então, essa trilha, ela vai aparecer quando seus alunos estiverem fazendo as atividades e completarem um módulo. Ah, sim. Entendeu? Então tá. Você já está fazendo Entendi, uso da obrigada. plataforma com os alunos? Não, ainda não. Nós só estamos nos familiarizando. Mas Ótimo. os alunos ainda estão sendo incluídos, não foram Tem. ainda. Entendi. Então, mas assim, se você acessar, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né, a plataforma do aluno e fizer algumas atividades, você tem acesso a essa trilha, óbvio que não do aluno que você fez, mas é um exemplo, porque a gente faz esses treinos, é sempre bom, gente, estar entrando nessa plataforma do aluno, por quê? Para a gente entender o mecanismo de, né, como é que funciona esse ambiente, como é que é se colocar, né, no lugar do aluno, para entender como é que ele pode realizar essas atividades, porque quando a gente vai fazendo nosso planejamento, a gente vai entender, olha, esse aluno aqui, ele vai conseguir realizar essa atividade. Então, as trilhas, elas só vêm quando o aluno faz a atividade completa, o módulo completo, e aí sim essa trilha é traçada.
Então, é uma questãozinha assim, que foi bom, Eliane, você ter falado, porque me fez recordar disso. Então, essa trilha aqui, ela só aparece quando o aluno conclui o módulo. Ah, Nilda, mas concluir significa que ele tem que acertar todas as questões? Não, gente. Significa que ele tem que concluir o módulo, fazer para a trilha aparecer, independentemente de qual é o resultado dele, se ele é proficiente, básico, iniciante. Entendeu, professora? Sim, entendi. Obrigada. Nada. Outra coisinha aqui, outra reflexão. Quando a gente fala de respeito ao ritmo de aprendizagem, vem muito à mente essa imagem aqui. A diversidade que a gente tem em sala de aula. Nós temos alunos com diversidade, né, na aprendizagem, diversidade no que pretende, né, de repente fazer, né? Seja enquanto profissão ou uma função. A gente tem uma diversidade, porque nossos alunos, cada um vem com uma bagagem prévia de vivência. A gente tem uma diversidade também social dentro das salas de aula, né? Então, aqui, isso reflete muito o que é nosso aluno, né? Então, quando a gente vê essa imagem, que tem dentro desses balões aí? Vamos, interajam aqui comigo, por favor. Que a gente tem dentro desses balões? A gente está vendo um grupo de alunos aí, né? De adolescentes, de jovens, né? E a gente está percebendo que dentro desses balões tem algumas ideias para esses jovens. O que vocês visualizam aí? Cadê a escola Getúlio Vargas, gente? E a outra escola que está aí? Com É a saudade de escola, ouvir é a barulho de sala escola de aula. Noel. É a Tô com Escola sa... Municipal Noel de Carvalho. Oi, e aí, professora? Que você... Então, eles têm assim, objetivos diferentes, não é Hum, isso? isso, Então, essa imagem. todos estão juntos, porém com objetivos diferentes. Cada um está escolhendo uma profissão diferente, seria isso? Também, né? Ó, tem gente aqui, eu acho que eu adoro esse aqui, principalmente esse globo terrestre aqui. O que remete o globo terrestre para vocês? Além da matéria de geografia, Conhecer o mundo. conhecer o mundo, viajar, acho super interessante. Mundo. Oi? Viajam ao redor do mundo. Ou não precisa nem ser ao redor do mundo, a gente se conforma de conhecer algum lugarzinho aqui, outro ali, né? E Mas é isso mesmo. Que mais? Ó, um aqui, ó, tem uma bola de futebol ali, ó, tem alguém que está ali almejando, né? Eu tenho um sobrinho que ele tá com 10, 11 anos, ai meu Deus, 12 anos, e ele gosta muito de futebol. E a gente sempre fala para ele, ó, se quer ir para essa área, não vai ser aquele jogador que fala mal, que dá uma impaciência quando a gente assiste uma entrevista, né? Tem que estudar, né? Mas o cara tá lá focado no futebol, né? Tem outro aqui que já. O que mais que vocês visualizam aqui dentro desses balões? robótica. Robótica, isso, muito bem. Né? Então, isso reflete a diversidade dos nossos alunos, do nosso ambiente escolar. E quando a gente tem essa diversidade, a gente precisa também entender, dentro dessa pedagogia, né, atual, que a gente precisa respeitar o ritmo de aprendizagem, os interesses de cada um. É difícil? É, porque às vezes, gente, a gente já está acostumado com aquele ritmo, aquele conteúdo que é para todos. Mas o Aprimora está aqui para tirar isso, né? Essa situação onde a gente pode dar um atendimento mais personalizado para o nosso aluno. A autonomia, que eu já falei um pouco aqui também, né? A gente já falou um pouco, é uma das características do Aprimora. O aluno ser autônomo da sua aprendizagem faz parte, né, dessa situação do Aprimora, possibilitando assim uma proatividade. Então, ele por conta própria, ele pode ir lá na plataforma, navegar, né?
incentiva a construção de um pensamento crítico. Então, quando o aluno ele tem autonomia para aprender, quando ele tem essa proatividade, ele se torna uma pessoa mais crítica, né? Onde ele vai analisar e ter um pensamento mais crítico. Aumenta a independência emocional, isso também é uma das características dessa autonomia, e constrói a autoestima. Porque é interessante que quando a gente está numa plataforma, e aí eu falo, né? Quando eu me coloco lá na plataforma do aluno, que eu vou realizando, às vezes eu tiro um tempo aqui, ó. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu realizar aqui uma atividade do 9º ano, do 7º ano, do 5º ano. A gente percebe que quando, à medida que eles vão, né, e eu estou aqui na posição de professor, mas entrando na plataforma do aluno, que eles têm, né, existem estímulos ali dentro que faz com que, à medida que ele vai acertando, à medida que ele vai construindo a sua trilha, né, ele vai construindo também essa autoestima. Então, a autonomia é uma das principais características e está aqui. A gamificação, como eu falei para vocês, não é necessariamente aquela questão de fazer jogos e tudo mais, mas é uma forma de trazer para o meio de aprendizagem, para a educação, né, o que os nossos alunos já fazem hoje, né, que gosta mesmo de utilizar jogos e celulares, computadores, e esse aprendizado envolvente. A gamificação traz isso, um aprendizado envolvente, uma postura exploratória e ativa, elementos de jogos, como a gente vai ver, porque tem pontuação, troféus e tudo mais, trazendo essa lógica de engajamento, motivando esse aluno, né, para ter uma aprendizagem constante, certo? Eu queria saber se vocês, até o momento, têm dúvidas. Eu vou fazer essa pergunta o tempo todo aqui. Bom, e como é que o professor pode acompanhar esses alunos? Aqui eu vou voltar um pouquinho, vou parar de compartilhar a tela, que eu queria ver se vocês têm algo, né, a dizer aqui. Deixa eu ver no chat aqui, como é que a gente está. Qual o incentivo para que o aluno queira acessar a plataforma? De que forma a gente pode incentivar esse aluno? Mostrando a plataforma, acessando, depois ele vai por conta própria, né? Que bom, Fernanda colocou aqui, tá tranquilo. Formatura viaja ao redor do mundo, isso foi o que a gente viu ali. Cada um pensando e com objetivos diferentes. O pessoal da Getúlio Vargas, isso mesmo, gente. Bem interessante. Então, agora eu vou passar. Eu percebi aí que vocês já estão tendo acesso à plataforma. Não é isso? Todo mundo? Alguém aqui não tem acesso à plataforma? Falar. Vou botar aqui meu vídeo. Todos vocês já estão acessando a plataforma, gente? Sim. Ai, que bom. Que bom. O pessoal da Getúlio Vargas, a outra escola aqui que eu estava me remetendo há pouco. Então, que bom. Fica até mais tranquilo, porque sabe o que vai acontecer? A gente termina esse encontro de hoje. Vocês amanhã já vão acessar com esse olhar, né, do encontro de hoje. E aí, no segundo encontro, vocês já vão trazer outras dúvidas. Muito bom saber que vocês estão já acessando a plataforma. Então, eu vou voltar a compartilhar a minha tela, né? De qualquer forma, mesmo vocês acessando a plataforma, eu vou fazer esse passo a passo aqui de como a gente entra, porque de repente algum professor, apesar de já ter a habilitação para entrar na plataforma, não acessou ainda, tá, gente? Então, eu vou aqui voltar, já estou compartilhando minha tela, e é por aqui que vocês fazem o primeiro acesso, né, ao Hub Educacional. Então, aqui vocês acessam essa página aqui laranja. Quando a gente vai aqui no acesso, né, a gente vai ter Peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, a gente vai acessar o Hub, navegar pela versão do aluno, é o que a gente vai fazer hoje, anotar as dúvidas, apresentar no segundo encontro ou aqui agora, tanto faz. Então, a gente tem esses dois endereços. Tem o endereço do Hub Educacional, que aqui a gente tem, né, para vários aplicativos.
ou a gente vai direto no Aprimora. Deixa eu linkar aqui, para ver se a gente consegue ir logo por aqui. Não, aqui não foi. Vamos lá. Então, esses dois endereços, certo? Vou acessar diretamente daqui a pouco na internet para vocês entenderem melhor. Aí você procura a sua escola, né? Aí você acessa o nome lá, bota o nome da escola, Getúlio Vargas. A minha aqui vai ser, como eu sou formadora, eu vou estar nessa escola aqui do ecossistema educacional, tá? Ao entrar aqui, né, você procurando a escola, você vai ter esse acesso. Se você vai pelo Aprimora, a esse aqui, acessa professor ou aluno. O acesso que eu sugeri, né, que a gente fizesse hoje, é entrar na plataforma do aluno, né? Os professores, então, vocês já estão tendo acesso, né? Aí vocês apresentam para o aluno do nível mais básico da série, que o aluno está matriculado. Então, ele acessa pela primeira vez. As indicações vão ser feitas pelo próprio sistema, e agora o que eu gostaria que vocês entendessem, que quando a gente entra na plataforma do aluno, a gente vai ter acesso a isso aqui. As indicações do Aprimora, né? As atividades. Quando essas atividades elas estão em verde, ó, são atividades de matemática e atividades da língua portuguesa. Então, quando elas estão em verde, são atividades que o próprio sistema, o próprio Aprimora, né, coloca aqui. Quando elas aparecem em azul, significa que essa atividade aqui, ela foi agendada pelo professor. Então, ela pode aparecer em verde, em azul e tem uma outra opção que é em laranja, que são atividades de reforço, são atividades onde o aluno ele precisa fazer, né, aquela atividade para continuar, aquele aluno que teve dificuldade. Qual é a prioridade aqui? Sempre que o aluno entra no ambiente dele, a prioridade aqui é primeiro responder às atividades agendadas pelo professor, porque muitas vezes essas atividades, né, elas têm período, ou seja, tem uma data de início, uma data de final e horário. Então a gente também vai verificar isso quando a gente estiver falando de agendamento no nosso segundo encontro. Então, esse aqui é o ambiente do aluno. O nome do aluno, ele pode colocar uma foto, ele pode mudar a cor. Daqui a pouco eu vou falar de configuração. Mas quando ele entra aqui, logo de início, é isso aqui que ele visualiza. São as indicações de atividade, matemática ou português. Se está verdinho, é o próprio Aprimora que está indicando, é o próprio sistema. Se está em azul, é um agendamento do professor, certo? Então, essa indicação em azul, ela é realizada por agendamento personalizado feito pelo professor. Então, pode ser tanto no módulo de português, o aluno também pode acessar pelo módulo, ou matemática, depende da atividade que foi ali agendada. Ao entrar na atividade, vamos fazer de conta aqui que a gente já está navegando. Aí tem essa atividade, todo mundo tem um nome. Isso daqui, gente, é uma apresentação, tá? E a apresentação que foi elaborada aqui, o slide, foi com atividades do primeiro e segundo ano. Mas quando eu estiver lá na internet, que a gente entrar na plataforma de fato, eu vou direcionar essas atividades mais para as turmas de vocês, as séries de vocês. Mas aqui no primeiro e segundo ano, né, ela tem atividades mais lúdicas. Aquele aluno que é o aluno do primeiro e segundo ano, ele ainda está sendo alfabetizado, então significa que ele não vai ter ainda essa leitura mais complexa, né? Então vai ter atividade de áudio. À medida que ele vai fazendo a atividade, essas folhinhas aqui do lado esquerdo, nosso superior, elas vão sendo preenchidas. Então significa que ele está fazendo lá a trilha, certo? E essas estrelinhas, à medida que ele vai respondendo, elas também vão sendo preenchidas, por isso a parte de gamificação. Então, quando o aluno responde tudo ok, ó, aparece uma carinha assim de felicidade, verdinha. Se não está tão ok, uma carinha de desânimo, né? Mas ele tem a oportunidade de finalizar ou refazer a atividade, ou quando ele vai bem, fazer a próxima atividade. Então, o próprio sistema vai apontando, ó, essa trilha aqui, as estrelinhas que eu falei há pouco. Pronto, chegamos agora ao ambiente do aluno a partir do terceiro ano.
certo? Aqui, ó, já é um pouquinho diferente, vocês percebem? Ó, esse ambiente aqui de atividade. Esse aqui é mais colorido, é mais lúdico, não que os outros não sejam, mas é um pouco mais, digamos assim, mais, menos cheio de situações ali onde o aluno ele não é mais uma criança, ele não é mais um ser alfabetizado, ele ainda está ali, né, desenvolvendo. Então, por isso precisa ser mais lúdico. Aqui esse ambiente já muda. À medida que o aluno vai respondendo as questões, ó, essa trilha aqui já é essa. Isso aqui são questões. Isso aqui compõe um módulo. Então, esse módulo de língua portuguesa. Aqui, no caso, a gente está falando de leitura, né? Ele fala de capas de livros e ele está ensinando o aluno aqui a encontrar quem é o ilustrador, quem é o autor, o título. Isso é só um exemplo de atividade, certo? Aqui ele fala: leia a capa deste livro, prestando atenção a todos os detalhes. E aí tem o nome do livro, né? As Aventuras do Boneco de Gengibre, Adriano Messias é o autor e as ilustrações de Mariângela Haddad, certo? Então, ele pergunta: na capa aparece em destaque uma imagem, o nome do personagem principal e o nome do autor. Qual é o nome do autor desse livro? Aqui, supostamente, ele respondeu Adriano Messias, confirma, avança. Quando a pergunta é outra, qual é o nome do autor do livro Dona Neném? Se ele coloca uma outra resposta, ele fica em laranja. E assim o aluno vai fazendo. Olha a trilha aqui, gente. Tá vendo a trilha que vai sendo construída à medida que o aluno vai respondendo? E aqui a gente vai ter, se o aluno saiu bem, sempre aparece aqui, ó, nível proficiente verdinho, as estrelas ali, por isso a gamificação. Ele pode refazer o módulo, ele pode também passar para o próximo módulo, certo? Se ele não vai tão bem, ele pode refazer, ó, laranja não foi tão bem, ele pode passar para um outro módulo que vai reforçar e retomar alguma coisa que ele perdeu lá atrás, tá? Essa aqui foi a apresentação. Eu queria agora, gente, fazer o seguinte: navegar com vocês, né, pela plataforma de fato, ok? Vou abrir aqui o chat para dar uma olhadinha, o que é que vocês estão. Bom, cada um pensando. Elaine, não, é Fernando, são da Emanuel. Ah, outra escola, né? Noel de Carvalho. Beleza. Gente, alguma dúvida? Posso passar para a navegação de fato agora na internet? Sim. Ó, eu queria fazer um combinado com vocês, né? Geralmente, quando eu chego a 50 minutos, 1 hora de formação, eu dou um intervalinho, certo? Só que a gente poderia, por conta até do horário, o que que vocês acham da gente não fazer esse intervalo? Esse intervalo geralmente é de 10 minutos, né? Da gente não fazer esse intervalo, levar adiante, por conta até de um pouco de atrasinho que a gente teve aqui, mas, ou terminar a aula mais cedo, tá? Vamos combinar da gente não fazer esse intervalo? Eu libero vocês. A aula é ótima, né? A formação mais cedo. O que que vocês acham? Bom, é só Concordo, professor. Eu concordo também. Ó, mas esse mais cedo, 10 minutos, viu? Não é meia hora, nada disso não. É porque, no Tá lugar de eu bom. fazer esse intervalo, né, e a gente às vezes desanima um pouco, e o ritmo aqui tá legal, eu acho que a gente poderia antecipar, eu concluindo tudo, claro, tá, gente? Então, é porque, como já deu o momento de eu dar fazer essa parada, né, mas eu tô por aqui, viu? Então, vamos levar adiante. Obrigada, gente. Vou voltar aqui agora, né, para fazer a navegação direto na plataforma, tá? Ali eu só estava mostrando os slides, agora eu quero fazer essa navegação direto na plataforma, ok? Pronto. Ops, fechei. Vamos aqui.
Pronto. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode entrar aqui na plataforma através do Hub ou através diretamente, ó, do Aprimora. Eu tenho essas duas opções, certo? Venho aqui no Hub, né? Se eu vou fazer essa entrada através do Hub, eu procuro a escola, aqui vai ter o nome da escola de vocês. No meu caso, como eu sou formadora, eu não tenho um nome de escola, né? Eu tenho, na verdade, um ecossistema aqui. Então, a minha intenção, né, vocês aí já fizeram esse processo todo, né, que foi entrar na plataforma, digitar, vou botar aqui o meu e-mail, minha senha, certo? E entrar. Só lembrando, se acontece de você não lembrar a senha, é possível você resgatar essa senha, né? Acessando, eles vão direcionar uma nova senha para o e-mail cadastrado, né? Que é o e-mail institucional. Então, quando eu entro aqui, né? Eu vou ter, através do Hub, eu vou ter acesso, ó, aos aplicativos. Nilda, o meu acesso, eu não tenho esses aplicativos aí, não. Gente, eu sou formadora e eu vou ter acesso a todos esses aplicativos. Mas no caso de vocês, de Resende, vocês têm um acesso à Aprimora, que é o ambiente do aluno, e a Central Aprimora, que é o ambiente do professor. Então, o professor, ele tanto tem acesso na Central, quanto tem acesso no ambiente do aluno, que é esse aqui, ó, o azulzinho, que é do aluno. Aquele outro, a central é do professor. Em Resende, vocês também têm um educacional, tá? Só para constar aqui. Então, ao entrar aqui no ambiente do aluno, vamos entrar aqui agora no ambiente do aluno, tá? Nessa plataforma do aluno. Vocês vão ver, né? Ó, essa é a plataforma do aluno. Isso é o que o aluno de vocês vai visualizar no momento que entra na plataforma dele. O nome dele, vocês vão ver aqui que vai ter Nilda à vontade, né? A professora se chama Nilda, os alunos se chamam Nilda, mas vocês vão ter, obviamente, na plataforma de vocês, o nome de vocês, e o nome dos alunos de vocês, certo? Então, quando o aluno entra nesse ambiente aqui, ele vai ter as indicações, né? Como eu falei para vocês. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Essa cor verde aqui indica o quê nesse local? A gente tem atividade de matemática e português, certo? Mas qual o significado da cor verde? Agendamento do próprio Aprimora. Ó, beleza. Se essa cor ficar azul, Agendamento do professor. então, e quem é que tem prioridade na hora de quando o aluno entra aqui no ambiente dele, se tiver um quadradinho, né, um retângulo aqui azul e outro verde? Qual é a prioridade para responder? Acredito que seja do professor, né? Isso mesmo. Que ótimo. Então, pronto. Esse é o ambiente do aluno. Ó, então ele vai acompanhar a sua pontuação semanal, né? Vocês estão vendo aqui que nesse ambiente desse aluno não tem agendamento, certo? Ainda não tem agendamento. Então, quando eu entrar na agenda, ela vai estar assim, ó. Não há agendamento para a língua portuguesa no período de 22 a 22, 21 do 2 a 22 do 2. Tampouco em matemática. Quando a gente começar a fazer os agendamentos, aí vocês vão perceber que aqui não vai estar assim. Aqui, no ambiente do aluno, a gente vai ter os módulos de língua portuguesa e de matemática.
Eu vou entrar aqui no de matemática. E lá no de matemática, vocês vão ter, ó, o professor, exclusivamente o professor, ele tem acesso do nível 1 ao nível 9. Alguma dúvida? Estou ouvindo aí alguém com o microfonezinho aberto, quer tirar alguma dúvida? Não? Foi sem querer. Então, o professor, gente, quando entra nesse ambiente aqui do aluno, ele tem acesso do nível 1 ao nível 9, que é o que equivale às séries, entendeu? Mas não significa que o professor, por exemplo, esse aqui está em verdinho, significa que eu estou no ambiente do nível 2. Mas isso não significa que o professor vai ter, né, utilizar apenas questões do módulo do nível 2. Ele pode também, né, acessar o nível 3 e fazer as atividades lá para o nível 3. Então, como eu falei para vocês, vocês têm esse acesso. Eu vou entrar aqui no nível 1, no nível 2, para vocês terem uma noção e a gente visualizar de fato aquilo que eu falei anteriormente. A diferença um pouco entre o ambiente dos alunos de primeiro e segundo ano para os alunos a partir do terceiro ano, tá? Ó, entrei aqui no módulo de matemática, né? Nível 2. E aí eu vou ter o conteúdo, né, desses módulos. Eu vou ter associar a contagem de coleções de objetos, a representação numérica das suas respectivas quantidades, aí somando os animais do mesmo tipo, relações numéricas. E aqui são todos os conteúdos do nível 2, o que equivale ao segundo ano. Ó, quando o aluno ele entra nesse ambiente, se o aluno é do segundo ano, ele só vai ter acesso ao conteúdo do segundo ano. Se o aluno é do terceiro ano, do nível 3, o que equivale a nível 3, só do nível 3, 4, mesma coisa. Aqui é como eu disse para vocês, vocês, professores, é que vão ter acesso a esses conteúdos, né, totais aí, esses níveis totais. Então, se eu resolver aqui entrar nessa atividade aqui de resolver problemas que envolvam as ideias da divisão, eu tenho 4, ó, módulos. Então, vou entrar aqui em um. Entrei nesse módulo, ó, o que que vai aparecer? A atividade. Então, é uma atividade mais lúdica. Pelo que eu entendi aqui, o grupo de vocês, os professores da EJA, eles não têm alunos do primeiro e segundo ano. Confere, gente. O Noel é só o segundo segmento, professora. Os Pronto. outros eu não sei. Teve um professor que falou que é a partir do terceiro. Então, eu vou direcionar, certo? Essa formação da agora à noite para os professores dos níveis, né, do Fundamental 1, que de repente pegue o quinto ano, até o Fundamental 2, para fazer a demonstração aqui dos módulos, tá? O de português, pronto, eu vou sair aqui do nível 2 e vou entrar aqui nesse nível 7, que equivaleria ao sétimo ano. Então, nível de português, ó, assunto. Então, a atividade aqui, ela já é, ó, um pouquinho, né? O ambiente aqui já é diferente, certo? Vamos fazer essa atividade aqui só para a gente ter uma noção. Então, eu estou no nível 7. A seguir, leia atentamente fragmentos do texto a fim de identificar o assunto tratado no texto. Lisboa na ponta do pé. Capital portuguesa desafia visitante a superar colinas e descobrir tesouros históricos em vielas e castelos. Aqui é uma publicação de Tiago André, data de 26 de 1 de 2014. Aqui é a vista, né? Ele fala a vista do alto de Lisboa, um grande mosaico de telhas, né? E aí vem todo o texto, ok? Por meio da leitura do título e de fragmentos dessa reportagem, podemos dizer que o assunto tratado é... A gente não lê o texto todo, então não vou responder. Eu vou responder aqui de forma aleatória, tá, gente? Então, só para a gente entender como é que funciona aqui, ok? Turismo em Lisboa. Será que eu acertei? Não é que eu acertei? Ó, avanço. Então, eu fiz a primeira atividade, ficou verdinho. Vamos agora a B.
Analise este cartaz que nos chama a atenção para um assunto muito comentado na época do inverno. Mais de um ano sem usar, está na hora de doar. Doe calor, né? Aqui, pelo que eu percebi, né? Roupas, agasalhos, calçados. Qual é o assunto desse cartaz? É roupa? É solidariedade? É doação de calor? É frio? Vamos aqui. Solidariedade. Acertei. Ó, avanço. Já parto para a terceira questão. Essa aqui eu vou errar, para a gente entender como é que funciona as questões de tratamento de erro, tá, gente? Então, excesso de automóveis, deixa eu ver se é esse aqui. Ó, errei, ficou laranjinha. Quando eu avanço, eu já tenho um indicativo aqui de que vai ter um vídeo. Então, avanço, vem esse vídeo, vê se vocês conseguem ouvir o áudio desse vídeo, por favor. Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Não. Eu acho que é porque lá no meu... Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Aqui no meu espaço, no Teams, eu preciso liberar. É isso? Deixa eu parar de compartilhar. Mostrar configurações de dispositivo. Espera aí. Meu áudio está fechado? Não. Deixa eu ver aqui agora. Bom, eu não sei porque, eu acho que o meu aqui não está passando o áudio, mas, ó, eu estou ouvindo aqui. Vocês aqui não estão ouvindo, certo? Mas aí vem o vídeo, que é o vídeo para tratamento de erro, ok? Para o aluno conseguir, né, avançar aqui na questão. Já que ele errou a questão, ele agora vai tratar. Aí eu vou avançar, ele assistiu o vídeo, certo? E aí, ó, a trilha desce. Significa que para ele voltar para a trilha, ele vai precisar responder duas questões seguidas, acertar duas questões seguidas para ele voltar à trilha principal. Eu vou aqui aleatório novamente, certo? E vou confirmar. Ó, errei novamente. O que que vai acontecer? Eu avanço e aí a questão vem novamente para eu tentar acertar. Com a Copa do Mundo no Brasil, as cidades sedes se organizaram para melhor receber os turistas. Confira a seguir o trecho de uma notícia publicada no jornal eletrônico da Gazeta do Povo em 2014. E identifique qual é o assunto abordado nessa notícia. Ruas vão ganhar sinalização especial, né? Placas de trânsito integram pacote de investimento valor de 4 milhões e vão indicar pontos com estádio, palco na FanFest. Vamos aqui. Aí todo o texto tem um objetivo, que é característica textual comum. Por um exemplo, notícia, gênero. O assunto tratado em a notícia nem sempre é explícito, mas pode ser compreendido pela leitura atenta do texto. Sabendo disso, é possível reconhecer que o assunto tratado no trecho da notícia ruas vão ganhar sinalização especial à Copa do Mundo 2014. O assunto tratado no trecho da notícia ruas é a FIFA e suas exigências. Aqui, deixa eu chutar. Para que eu acerte. Ah, acertei. Pronto. Aí eu tenho que fazer duas questões seguidas, né? Acertar para eu voltar para a trilha, tá? Pronto. Deixa eu ver aqui se esse daqui, ó. Não. Ó, não avancei. Voltei para a trilha, né? E aí vem outras questões. Tranquilo, gente, para vocês até o momento, essa navegação aqui, como é que a gente faz? Vou passar para outro módulo aqui. Vamos ver aqui matemática. Nível 3.
Números do dia a dia. Então, o aluno ele tem acesso aqui, ó, a esses módulos, né? Então, essa avaliação, certo? Ela pode ser, o aluno vai realizando essas atividades por aqui. Então, ó, números no dia a dia. Vamos fazer essa atividade aqui novamente para vocês entenderem aqui um pouquinho melhor. Ó, destas são Essas são as miniaturas de animais de Mateus. Um menino que tem 6 anos, quando perguntamos a ele a quantidade de miniaturas que possui, ele nos diz que 14 no total. Aí vem, né? Qual é a função do número 14 nesse caso? Indicar que Mateus tem 14 anos, né? Contar a quantidade de miniaturas de animais de Mateus, ordenar as miniaturas de animais de Mateus ou medir o tamanho de miniaturas de animais de Mateus. Contar a quantidade de miniaturas de Mateus. Vamos lá? Acertou, avança. E aí, por diante, gente, ó. Então, isso aqui é o que a gente, né, verifica no ambiente do aluno. Então, ao entrar nesse ambiente, o aluno, ele vai ter acesso aos módulos, obviamente que aos módulos referentes ao nível dele. Nesse caso aqui, a gente está com um aluno de nível 2, né, que seria supostamente o aluno de nível de segundo ano. Mas o professor ele vai ter acesso do nível 1 ao nível 9. Então, quando ele vai lá elaborar as atividades, quando ele vai agendar, ele tem, né, acesso a a todos os níveis. Uma outra coisa aqui dentro do espaço do aluno que é interessante são as configurações. Ó, aqui tem o nome, eu posso colocar um apelido, eu posso mudar a cor. Olha que interessante. Vou aqui, certo? O aluno pode vir aqui mudar a cor, mudar o ícone. O ícone que ele está usando aqui, né, é esse aqui de seta. Então, eu posso mudar a indicação. Sei lá, colocar um localizador. Eu venho aqui e aplico. Olha o que vai acontecer, né? Como também posso colocar uma foto. Então, tudo isso também é possível aqui dentro do Aprimora. Ó, aqui vou tocar o ícone novamente, aplico, certo? E por aí vai. Vou voltar para cá. O azul é mais suave. O que mais que a gente tem aqui no ambiente do aluno? Pronto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Quem está fazendo esse acesso ao mesmo tempo que eu aí? Quem está conseguindo fazer esse acesso? Professores? Estão aí? Oi, professora, estamos. Estão conseguindo fazer esse acesso ao mesmo tempo aqui? Tem alguém que está conseguindo fazer esse acesso? Professora, eu, para falar a verdade, eu estou seguindo do celular, eu não estou na plataforma. Tá? Você está seguindo a formação. Isso. Entendi. Está dando para Está dando para entender. acompanhar? Sim, direitinho. Ai, que bom. Tá? Porque eu estou na escola, né? Uhum. Aí daqui a pouco nós teremos que sair, então eu preferi seguir pelo celular. Os professores foram dispensados, Uhum. portanto, acho que estão em casa. Como eu Sim, sou sim. orientadora, eu ainda estou na escola. Ah, tranquilo, professora, tranquilo. Alguém que esteja em casa está conseguindo acessar e acompanhar aqui a formação, sei lá, de forma paralela, assim. Hoje à tarde eu tive uma professora que ela estava acompanhando pelo computador e fazendo pelo celular, né? Isso eu achei bem interessante. Seria bem, né, interessante que todos conseguissem. Eu sei que nem todo mundo consegue, claro, né, fazer esse acesso assim também. Alguma dúvida, gente? Até aqui, para mim, não, professora. Falando em meu nome, tá? Tá.
Tranquilo. Pronto. O que eu vou fazer agora? Voltar. Vamos então fazer algumas atividades lá, a gente aqui, com a gente, no ambiente do aluno. Eu queria retornar lá, porque aí eu faço uma recapitulação do que a gente viu, até para quem chegou depois, né? Muito rapidamente. Mas aí eu gostaria de retornar lá as atividades dos alunos para vocês, né? Estarem mais conhecedores, né, desse ambiente, porque no próximo encontro da gente, a gente já vai partir para a Central Aprimora. Então, eu vou voltar e a gente vai, né, entrar no ambiente novamente, fazer todo aquele processo para a gente entender melhor esse acesso e como a gente chega no ambiente do aluno, ok, gente? Vou lá. Ó, eu vou aqui sair, certo? Vou sair daqui desse ambiente. E aí a gente já sabe, a gente já pode entrar através do Hub, né? Ou através do próprio Aprimora. Quando eu entro, né, através do endereço do Hub, que é esse aqui, ó, apphub.educacional.com, eu vou ter acesso a todos os ambientes, né, de formação, a todas as plataformas disponíveis. Aí em Resende vocês têm o Aprimora e o Educacional. Lembrando que o Aprimora, né, é o ambiente do aluno. E a Central Aprimora, que é esse aqui em Lilás, é o ambiente do professor, certo? É aqui na Central que a gente faz os agendamentos, é aqui que a gente vê os gráficos de desenvolvimento dos alunos. Isso aí a gente vai tratar no módulo 1. Hoje a gente está conhecendo o Aprimora, em geral, e entrou no ambiente do aluno. Quando eu entro no ambiente do aluno, quando eu acesso através do ambiente do aluno, eu vou agora acessar no ambiente de aluno onde alguma atividade já tenha sido feita, algum agendamento já tenha sido feito. Eu vou sair aqui, que eu entrei com minha senha de professor, agora eu vou entrar como aluno, tá? Aluna 8. Perdão, vou botar aqui aluna 4. Pronto. Quando o aluno tem atividades agendadas, o ambiente que ele vai estar é esse aqui. É o mesmo, só que ele vai ter, de alguma forma, alguma atividade lá agendada. Deixa eu ver, isso aqui não tem, Nilda? Como assim não tem? Deixa eu voltar aqui. Fechar. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando quando tem atividades agendadas, tá? Pronto. Vamos ver se agora eu consigo. Pronto. Ó, isso aqui é um ambiente onde o aluno entrou e tem atividades agendadas. Ó, eu tenho em matemática formas simétricas e autor de livro. Esse agendamento foi feito pelo professor e o aluno ele tanto pode acessar aqui logo no início, né? Porque ele já percebeu que é agendado porque está na cor azul. Quanto ele pode vir aqui na agenda e verificar o que ele tem de atividades agendadas. Então, quando ele entra aqui nesse espaço, ele vai ver que um professor agendou uma atividade chamada autor de livro e ele vai, ó, entrar para realizar essa atividade. Ah, Nilda, eu estou vendo aqui que essa cor vermelhinha. Essa cor vermelhinha aqui significa que essa atividade, ela, ó, se inspira
amanhã, dia 23. Então, está próximo de finalizar essa atividade. Quando está assim apagadinho esse agendamento, ou é porque o aluno perdeu o prazo de fazer essa atividade, que é logo aqui esse caso, ou ele já fez a atividade, aquela atividade já foi corrigida. Lembrando que o próprio sistema, ele faz a correção das avaliações, das tarefas, das atividades, tá? Aqui é língua portuguesa, tá? Vamos ver se tem alguma coisa agendada em matemática? Tem sim, certo? Então, já houve um agendamento em matemática. Então, quando ele vem aqui, lá onde eu estava, a gente entrou aqui, ó, nos módulos, né? Foi aquele, quando não tem atividade, ó, esse aqui já é o nível 3, alunos do nível 3, língua portuguesa. Então, o aluno, ele tem acesso, né, apenas ao conteúdo dele, quando ele entra nos módulos, que seria o nível 3 aqui. Mas o professor, ele tem acesso do nível 1 ao nível 9. Então, ele tem o acesso todo a esses aqui, ó, todos esses níveis, todos esses módulos aqui, certo? Tanto para português quanto para matemática, enquanto que o aluno apenas o nível dele. Então, esse aluno aqui já teve atividades agendadas. Quando eu estou falando de atividades agendadas, é isso aqui, certo? Bom, vou aproveitar agora aqui para eu dar uma recapitulada no que a gente viu até o momento, certo? Sobre o Aprimora, o que a gente trabalhou, o que a gente visualizou hoje nesse primeiro encontro. Então, vou voltar lá. Vou parar de dividir minha tela aqui com vocês. Ok. E agora eu vou aqui, né, falar sobre o que a gente tratou hoje. A gente falou das características do Aprimora, a gente falou sobre essa questão da autonomia que a gente tem, que o aluno tem ao acessar o Aprimora, certo? Porque ele pode tanto fazer as atividades que o professor passou, quando ele pode fazer as atividades agendadas. Então, a gente falou sobre, vou passar essa partinha aqui, como essa plataforma ela é adaptativa. Então, a gente entendeu hoje como é que a gente trabalha, né, essa aprendizagem, como é que a gente aprende aqui, como é que a gente percebe que o aluno aprende nesse ambiente, né? É uma plataforma adaptativa, porque ela pode apoiar em suas atividades pedagógicas, nos diferentes níveis de aprendizagem dos alunos, no acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos, com atividades de alfabetização também. A gente chama de ecossistema porque ele pode ser acessado tanto da casa do aluno, quanto na escola, quanto no ambiente escolar, ou em algum outro lugar que ele esteja. É adaptativo, porque a gente está falando de situações onde necessariamente, né, um aluno do terceiro ano não precisa fazer atividades só voltadas para alunos do terceiro ano, ele pode avançar ou ele pode voltar, né? Isso vai depender do que o professor escolha ali para fazer aquela adaptação. É um ecossistema adaptativo que vai apoiar professores, engajar estudantes, porque a gente está aqui lidando com tecnologia, é muito mais prazeroso, né, do que necessariamente a gente ficar naquele mesmo esquema no ambiente escolar, né, de quadro, de caderno, enfim. Tem como função, ele vai fazer esse engajamento desses estudantes e vai favorecer a aprendizagem, certo? Outras características, é uma plataforma adaptativa, como eu falei, e gamificada. Gamificada por quê? Porque quando a gente fala de gamificada, né, a gente sabe que o perfil da gente, de alunos, das crianças hoje, no caso de vocês da EJA, até mesmo com os adultos, com os jovens e adultos, está mais ligado a essa questão de tecnologia, né? É um aprendizado mais envolvente e faz com que a gente se aproxime, fale a mesma língua desses alunos. Vai atender do primeiro ao nono ano nas disciplinas de língua portuguesa e de matemática. E está alinhado ao BNCC e o SAEB, certo?
A gente falou também sobre os benefícios do Aprimora, que ele ajuda a desenvolver a autonomia do aluno. Considera o erro não como um problema, mas como oportunidade de recalcular a rota e avançar. A gente viu aqui realizando algumas atividades. Respeita os diferentes ritmos de aprendizagem. A gente vai entender isso melhor, especialmente quando a gente estiver em sala de aula, agendando atividades e percebendo que os alunos, né, que é possível a gente escolher determinadas questões. A gente falou também, né, fez um paralelo aqui entre o avaliar para e o avaliar, a avaliação da aprendizagem, a avaliação para a aprendizagem, né, e essas características aqui da avaliação para a aprendizagem, que é uma avaliação como etapa inicial, uma avaliação para o futuro, uma avaliação que ela está muito ligada ao processo de aprendizagem, né, é uma avaliação como um diagnóstico, são muito as características, e ela é contínua, são características da avaliação dentro do Aprimora. Os pilares do Aprimora, um ensino personalizado, ele respeita esse ritmo de aprendizagem, cria autonomia, gamificação. Aí fizemos assim, né, aquela análise, né, sobre aquela questão de uma seleção justa, né, onde todos farão o mesmo exame, que é escalar a árvore, a gente concluiu que o único que teria essa habilidade de fato, né, é o macaquinho, os demais, no máximo, como o elefante poderia derrubar, o passarinho poderia voar até o galho da árvore, mas, de fato, né, escalar só um. E aí a gente fez, né, um paralelo a essa questão com os nossos alunos, né? Quando a gente acha que a gente está fazendo algo uniforme, a gente de repente não está contemplando aquele aluno que tem uma maior dificuldade em um diferente assunto, em um outro assunto, ou numa área diferente, tá? Essa personalização do Aprimora, a gente falou também sobre as trilhas interativas, né? Que são aquelas trilhas onde a gente pode fazer uma leitura, né? Quando o aluno ele vai fazendo aquelas atividades, a gente pode fazer uma leitura do que ele está realizando. Primeiro que a trilha, uma professora até aqui falou, né? Ah, Nilda, eu não estou conseguindo enxergar a trilha. É porque para a gente enxergar essa trilha, a gente tem que perceber que o aluno completou o módulo. Então, se o aluno ele responde, né, aquele módulo e vai fazendo as questões e ele vai se desenvolvendo bem, ele é considerado um aluno proficiente. Lembrando que à medida que o aluno vai realizando as questões, essas questões elas vão tendo um maior grau de complexidade. Se o aluno erra uma dessas questões, a gente vai ter questões de tratamento de erro. Saiu da trilha aqui, principal, desceu, ele faz 2 questões seguidas, e aí ele consegue voltar para a trilha principal. Esse ícone aqui, ó, de triângulo, o que significa esse ícone de triângulo? Deixa eu ver se vocês estão aí mesmo, ou se já desistiram de mim, né? Me deixaram aqui abandonada sozinha. Qual o significado? Qual esse símbolo de triângulo aqui? O que significa isso? Que tem vídeo, professora, para assistir. Isso. Então, algumas questões elas aparecem em vídeos, né? E geralmente as questões de tratamento de erro, né, antes do aluno voltar, ele assiste um vídeo, esse vídeo dá uma indicação ali, ó, de onde ele errou, ou de repente o que ele precisa aperfeiçoar, né? E retorna para a trilha. Dentro aqui da trilha, a gente pode também perceber a data e horário que aquela atividade foi feita pelo aluno, o tempo de execução. Esse aluno proficiente, ele conseguiu aqui, ó, incrivelmente, fazer aquela atividade em 2 minutos. Então, ele fez a atividade. Esse aluno básico aqui, ó, o que acontece? Ele já tem um tempo de execução um pouquinho maior. Então, ele já tem, né, já teve uma dificuldade maior para responder as questões. Começa bem, a segunda questão aqui ele já não resolve, e aí ele vai para o vídeo, ele assiste o vídeo, faz a questão, né, a questão de tratamento de erro, erra a primeira, mas posteriormente, ó, ele acerta 2 seguidas e volta para a trilha principal.
essa questão da trilha principal, aqui a gente já vai ver um vídeo, ele vai, ó, vai. Lembrando que, quando chegou aqui, qual é a leitura que eu faço? É uma questão mais complexa. Então, ele errou, né? Porque a gente sabe que aqui, à medida que vai avançando, né, que o aluno vai fazendo as questões, existe uma complexidade maior de uma questão para outra. Mas ele, ó, fez, assistiu o vídeo, fez 2 questões seguidas, acertou, voltou para a trilha. Já esse outro aluno, até pelo tempo de execução da atividade, a gente percebe que ele já não foi bem. Ele deve ter chutado aqui, né? Ele já começa errando, vai, continua fazendo atividades, né? As questões e errando, acerta uma, volta, mas erra novamente. Aí o sistema, ó, para. Quando o sistema para, ele está apontando o seguinte, ó, você precisa voltar, né, para fazer alguma outra atividade, tratar aí para você tentar responder as questões desse módulo. Então, essas são as leituras que a gente faz dentro dessa trilha, que vocês vão observar à medida que os alunos de vocês forem respondendo as questões, tá? Falamos um pouco sobre esse respeito ao ritmo de aprendizagem, já que nossos alunos têm diferentes focos, né? Têm diferentes momentos, têm diferentes formas de aprender, isso é também interessante falar, né? Tem gente que é muito mais visual, outro é muito mais pela audição, né? Outro muito mais para a questão, ó, vou fazer uma leitura. Tem gente que só de ouvir já aprende ali, né? Hoje a gente tem muito uso de podcasts, e eu acho bem interessante. Então, essas diferentes formas de aprendizagem também são respeitadas aqui dentro do Aprimora. A autonomia, a gente falou isso, que possibilita a proatividade, incentiva a construção de um pensamento crítico, aumenta a independência emocional e constrói a autoestima. O aluno que ele vai respondendo questões, vai acertando, ou de repente ele não acerta, mas ele vai continuando fazendo as questões ali, ele vai construindo essa autoestima. A gamificação, né, que traz esse aprendizado envolvente, uma postura exploratória e ativa, porque ele vai ter a iniciativa de entrar na plataforma, e mesmo que o professor não tenha agendado alguma atividade, ele vai fazendo ali os módulos, né? Possui essas características de elementos de jogos, trazendo essa lógica de engajamento, motivação e essa aprendizagem constante, né, que é essa avaliação para a aprendizagem. Tiramos algumas dúvidas, eu espero que antes de encerrar vocês tenham alguma outra dúvida para sanar aqui, né? Esse acompanhamento a gente viu que para acessar é feito aqui, ó, a gente acessa o Hub, né? Clicando aqui, né? Escolhe a escola, coloca seu login e senha. O login já é um e-mail institucional, a senha vocês recebem nesse e-mail, como também o acesso pode acontecer através direto aqui do Aprimora. Ao acessar, hoje a gente entrou no ambiente do aluno, viu as indicações aqui, né? Essa cor verde é do próprio sistema Aprimora. Se tem a cor azul, é algum agendamento, que é o que a gente vai trabalhar no próximo módulo, né? Esses agendamentos. O aluno ele tem acesso aos módulos de língua portuguesa e de matemática, lembrando que para o nível dele, se é um aluno do 4º ano, ele vai ter 4º ano. O professor é que tem acesso a todos os níveis, certo? Então, essa indicação em azul, como eu falei, é realizada pelo agendamento personalizado, que é feito pelo professor, né? Aí, à medida que ele vai realizando, ele vai recebendo pontuação, vai construindo sua trilha e sendo, né, contemplado, né, com algum nível. Pronto. Isso foi o que a gente viu no Aprimora hoje. O que é o Aprimora? As características da plataforma, certo? Os benefícios, os pilares, a plataforma do aluno que a gente navegou, fizemos uma navegação guiada e deixa eu voltar aqui. Pronto. Foi isso que a gente verificou no Aprimora hoje. Dúvidas?
Não, nenhuma. Vocês percebem que é uma plataforma bastante, ela é autoexplicativa, ela leva você a ir navegando aos pouquinhos, certo? Sem dificuldade, tem os seus detalhes, mas de fato é tranquila para navegar. Vocês perceberam isso? Sim, Pronto. sim, Sim. Sim. Ótimo, ótimo. Então é isso, gente. O que eu tenho a apresentar para vocês, esse iniciozinho aí de formação, né? É só mais, hoje foi mais uma questão de conceito, a gente entender um pouquinho o que que é o Aprimora, né? E que vocês façam uso, porque a gente vai ter um outro encontro no dia 8, nesse mesmo horário. E aí eu queria tirar dúvidas que vocês tenham aí, né? Dentro da plataforma, façam uso enquanto nesse intervalo aí, vão olhando, vão fuçando, vão tentando entender, porque aí no segundo encontro vocês, a gente já começa tirando essas dúvidas, né, desse ambiente do aluno e fazendo agora o que de fato é no segundo módulo, que é o ambiente do professor, que é a Central Aprimora. Vocês vão lá ver agendamento e tudo mais, certo? ok, professora. Eu Ok, agradeço a obrigada. disponibilidade de vocês, né? Esse horário. Eu sei que muitos aí ficam na escola até às 10, outros podem sair um pouquinho mais cedo, mas é interessante que essa formação aconteça nesse horário, porque aí respeita até o ritmo do próprio professor, tá? Ok, Sim, obrigado. ok. Muito Obrigada, obrigada. professora. Obrigada a vocês, um bom descanso, né? E até o dia 8. Muito Por obrigada favor, pela acesse a Obrigada, até disponibilidade. o dia plataforma. 8. Obrigada. Boa Boa noite. noite a Boa noite. todos. Boa noite. Boa Boa noite noite, a todos. tchau. Fiquem à vontade para sair. Ale, só a gente.